Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um tutorial, a mais um exercício aqui no nosso canal, né? E, pessoal, só assim, para esclarecer, né, novamente, tem sido difícil conciliar aí as aulas, né, com a faculdade, né? Tá sendo muito corrido, tá sendo difícil até de gravar, né, pessoal? Tava tentando manter aí uma rotina, mas tá bem complicadinho, né? O pessoal que faz faculdade sabe como é que é corrido, né? Mas vamos lá. Pessoal, eu separei um exercício aqui e é até interessante, assim, às vezes você quer verificar aí, por exemplo, a quantidade de contagens, né, que há em um texto, né? Por exemplo, verificar, por exemplo, a quantidade de palavras que existe, né? Você consegue diferenciar ali, né, usando a separação, e é basicamente isso que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer basicamente um programinha que a gente consiga contar os espaços em branco entre as palavras, né? Sejam frases, né? Não, na verdade, entre as palavras, digamos assim mesmo, né? Como eu disse, você pode utilizar aí pode ser utilizado nas análises de textos, né? Pode ser utilizado aí, por exemplo, para validação de campos, né? Por exemplo, quando é utilizado em formulários, né? Quando, por exemplo, você quer garantir que não haja muitos espaços em branco, né? Isso aqui pode ajudar, né, mais para frente, mas é assim, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer é praticar, né? Então, o nosso objetivo aqui é praticar, né? Então, a gente vai escrever esse programinha que verifique aí a quantidade de espaços em branco e é só isso, tá? Uma coisinha bem simples e bem básica que a gente vai fazer aqui, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou ler aqui, né, o exercício e aí você dá uma pausa aí, né? Tenta resolver, tenta buscar aí qual fórmula utilizar. É bem simples de fazer, tá? E a gente vai basicamente utilizar um laço, né? E depois você despausa o vídeo e a gente, né, tenta resolver. Então, o exercício é o seguinte, pessoal, é assim, ó. Faça um programa que receba uma frase e exiba a quantidade de espaços em branco presentes na mesma. Então a gente vai começar digitando uma frase, né? E vai verificar quais são os espaços em brancos existentes nessa frase, basicamente, né? É isso que a gente quer fazer, pessoal. Então, vamos lá então, pessoal. A gente já chegou aqui nessa aula de número 23, né? Então a gente vai criar o nosso package aqui, né? E a gente vai colocar aqui a aula 23, né? Seria nosso exercício 23, né? Aqui, pessoal, vamos criar a nossa classe aqui então, né? E vamos dar o nome para ela aí de o quê? Contar espaços? Pode ser, né? Contar espacos, né? Então, contar espacos aí, né? Então, já dá o ok aqui, já fica certinho. Bom, primeira coisa aqui, a gente está usando a classe Scanner, pessoal. É importante, pessoal, até vou explicar para vocês que é importante que vocês saibam. É óbvio que existem outros métodos de entradas no Java. A gente vai falar deles aí mais para frente, né? Tem várias outras formas, né? Não necessariamente você vai utilizar aí sempre o Scanner, né? A vida inteira o Scanner. Existem outros métodos, né? Eles podem complicar um pouco, né? Então, depende da situação, né, que você vai utilizar esse método, né? A gente está usando o scanner aqui porque é basicamente é básico, né? A frase já diz, é básico, né? Mas depois a gente pode explorar outros métodos aí, a gente vai explorar, né? Então vamos começar importando aí, né, o nosso scanner, né? Então vamos dar um import, né? Vamos dar um import, então java.util.scanner, né? Como a gente já usa bastante, então ele já está meio que gravado aqui o que a gente usa, né? O nosso método principal, basicamente, né? Nosso public, né? Estático void main, né? Para quem está chegando aí, o Java precisa dessa entrada principal aqui, né, pessoal? Ele precisa dessa entrada aqui, né, para saber aonde ele tem que executar aí os programas, né? Ou o programa onde tem que inicializar a execução do programa, né? Então coloca aqui string args, né? Então vai receber os argumentos do tipo string e tudo mais. Abre e fecha. Opa! Abre e fecha aqui. Beleza. Então tá certo, pessoal. Primeira coisa, né? Como de praxe, a gente cria o nosso objeto scanner, né? Então, scanner, né? É igual a new scanner, né? E aqui dentro a gente coloca, né, a nossa entrada aqui, que é o nosso system.in. Basicamente isso, pessoal, tá aí.
A gente já criou, esse é o nosso objeto, tá, pessoal? A gente está criando o nosso objeto a partir aqui da nossa, né? Aqui do nosso método, do nosso scanner aqui, basicamente, né? E agora, pessoal, como de praxe, a gente vai solicitar que o usuário, né? Então, com o nosso system.out.print comum, né? A gente vai falar para o usuário assim, ó. Digite uma frase, né? Então, digite uma frase. O usuário vai digitar, o que ele digitar vai, né, vai ser basicamente digitado na frente da pergunta, é por isso que a gente está utilizando o print, né? Se a gente quisesse, a quebra de linha seria o ln, tá? Então a gente vai utilizar assim, né? E a gente vai armazenar isso aqui, né, nessa frase como uma string, obviamente, né? Então vai ser o string frase, né? É igual ao quê? Ao nosso scanner.next line, né, pessoal? Next line. Beleza, então tá lá. Então a primeira parte aqui a gente já fez, bem simples, né? Bem facinho. Aí é basicamente a nossa pergunta, né? E depois o armazenamento da mesma nessa variável aí, né? Frase, basicamente. Aqui o IntelliJ fala que tá fosco aqui, basicamente, porque não está sendo usado, né? Não está sendo usado aí. Então, a partir do momento que a gente for usar essa variável aí, ela vai passar a ascender, digamos assim, né? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Então, aqui, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, se como a gente vai fazer uma contagem, né? A gente tem que inicializar o nosso contador aí, né? Basicamente, né? Então, a gente tem que inicializar aqui um int, pessoal. Opa, um int aqui. Eu vou colocar aqui contador espaços, né? Contador, como se fosse contador de espaço. É igual a 0. Para inicializar aqui o nosso contador, né? Com o 0 já, né? Para a gente utilizar ali, basicamente, o nosso laço. Que a gente vai utilizar laço, né, pessoal? É importante aqui, né? Então, essa parte aqui, pessoal, a gente vai começar já fazendo o nosso laço, que é o for, né? E aqui eu vou colocar assim, pessoal, ó, int i, né, é igual a 0. Beleza. Então, o i, né, quanto i for menor que frase, frase, ponto length, né, eu falo que i mais, para percorrer aqui, né. Aí abre e fecha chaves aqui. E aí aqui é o seguinte, aqui eu vou, bom, essa primeira parte aqui, né, eu fiz aqui para basicamente já percorrer, né, cada caractere da frase. E agora a gente vai verificar através de uma condicional aqui se o caractere atual é um espaço em branco, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar o if. A frase, né, frase ponto length aqui, né, basicamente. Opa, não é length não, pessoal, desculpa. Frase ponto char aqui, né, mais fácil de usar, né? Foi igual. E aqui, pessoal, eu coloco aqui, basicamente, o nosso espaço em branco, né? Para ele verificar. Ele vai percorrer aqui, né? Vai verificar se o caractere, porque ele vai passar letra por letra aqui, vai verificar se é um espaço em branco através desse carinha aqui, né? Se ele for um espaço em branco, ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar um contador de espaços mais. É basicamente isso. E, bom, beleza. Aqui a gente vai fazer a nossa contagem, né? É isso. Aí aqui embaixo agora, pessoal, na verdade aqui, né? Opa. Já a gente explica certinho, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, eu vou dar o system.out.println e aqui eu vou utilizar assim, ó, quantidade de espaços em branco, em branco, né? Vou colocar aqui. E eu coloco mais para ele concatenar, né? Contador de espaço. É isso. Basicamente, né? E de praxe, a gente já vem aqui embaixo, aqui, ó. Opa. A gente vai entrar aqui e dá um scanner
ponto close. Para fechar. Então, basicamente isso, pessoal. Será que a lógica está correta, né? O que vocês acham aí, né? A gente pode explicar o passo a passo aqui, basicamente, né? Então, aqui a gente, né, como de praxe, a gente... essa aqui é a nossa classe scanner, né, basicamente, né? A nossa classe scanner. Às vezes eu falo método, pessoal. Às vezes a gente acaba falando assim, meio que por força do hábito, né? Mas isso aqui é a classe scanner, né? Então, a classe scanner aqui foi importada, né, basicamente, né? Igual eu estava explicando, né? Existem outros tipos de métodos ou classes para você poder... Tem métodos, né, também que você pode utilizar para poder entrar com dados no terminal, né? Mas a gente está usando essa classe scanner por enquanto, né? Aí aqui, pessoal, a gente vai declarar, né? A gente já declarou antes. Quando a gente cria isso aqui, pelo menos no IntelliJ aqui, ele já cria para a gente, né? A nossa classe, né? Bom, beleza. Aí, pessoal, a gente vem com o nosso método main aqui, pessoal, como eu já expliquei no começo, né? Ele é o ponto de entrada do programa, né? Onde começa aí a execução, né, de tudo, né? A gente precisa desse método, senão nem funciona, né? E aí a gente faz a instanciação na nossa classe ali, né? Então a gente já instancia por aqui mesmo, já fica tudo certinho, né, pessoal? Aí, pessoal, é o seguinte, aí a gente faz a nossa pergunta aqui, né? Exibe a mensagem para o usuário já, né, digitar a frase aí que vai ser armazenada aqui nessa string, basicamente, né? E aí, pessoal, a gente... essa parte aqui é o seguinte, né? Eu defini, né, essa variável contador de espaço aqui para armazenar o número de espaços em branco encontrados. Então, como a gente quer encontrar inicialmente, ele seria o zero, né? Não tem nenhum espaço em branco ainda. Então, eu tenho que inicializar isso aqui com zero. Então, esse número aqui, com certeza, vai mudar, né? Bom, beleza. Aí a gente faz o nosso laço aqui, pessoal. Esse laço aqui, né, que é o nosso laço for, ele é indicado para percorrer cada caractere da frase aqui, né, utilizando basicamente, né, esse método aqui, que é o frase.length, né, para determinar aí, basicamente o comprimento da string, né, que a gente fez ali, né, que armazenou a nossa frase, né. Depois a gente faz a verificação dos espaços em branco, né, assim, de cada caractere da frase, né, através dessa condicional aqui, né? Aonde o espaço em branco aqui vai ser representado por né, essa aspa simples aqui, né? Com um espaço entre as duas aspas, né? Então, se for o contador, ele vai ser implementado sempre em um, se ele encontrar. Então, ele vai percorrer os caracteres. Se ele achar que é um espaço, ele já usa aqui o nosso contador aqui e implementa um, né? Então, cada espaço que ele vai encontrar, ele vai dar um mais aqui implementando, né? Ao fim da frase, né, pessoal, a hora que acabar a frase, a hora que o laço, né, não tiver mais nada para interpretar, basicamente vai ser rodado essa parte aqui, né, que é onde o programa vai dizer para nós, né, através aqui dessa variável aqui, né, tem o nosso contador aqui basicamente, né, o resultado que a gente quer. E aí, pessoal, será que funciona? Você pode testar já, basicamente, né, vamos fazer aqui o teste. Beleza, digite uma frase. O Java é uma linguagem legal. E aí, pessoal, quantos espaços em branco dá para ver que tem aqui, né? Bom, pelo que eu estou vendo aqui, 3, 4, 5 espaços em branco seria isso? Vamos dar um Enter. Exatamente, pessoal. Quantidade de espaços em branco é 5, né? A gente contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É isso, pessoal. Nosso programinha funcionou como deveria funcionar, né? E, bom, esse exercício ficou um pouco grande, né, pessoal? Mas é legal pra gente praticar, né? Bom, se vocês entenderam, pessoal, é o seguinte, usei o laço for basicamente, né, para percorrer aqui, né, toda a nossa frase, né? E aqui com essa condicional, né, eu consigo verificar letra por letra e saber se onde está o espaço em branco, né? E aí, através dessa variável, né, ele vai implementando lá toda vez, né? Por isso que ele contou certinho que 5. Ele percorreu tudo aqui, toda vez que ele encontrava aqui o espaço em branco, ele implementava 1 aqui, de forma que esse número 0 aqui passou a valer 5. Então, por isso ele exibiu o valor 5 aqui no final. Bom, pessoal, então, é isso, né? Exercício simples, fácil de fazer, né? E pratiquem bastante, né?
tentem fazer aí, né? Com certeza acompanhem aqui, depois vocês tentem fazer de cabeça, que aí vocês vão memorizando aí as fórmulas e também a lógica, né? Que você pode utilizar também, né? Em qualquer outra situação que você precisar. Então é isso, pessoal. O exercício de hoje foi esse, né? A gente se vê no próximo vídeo.